Boa noite a todas e a todas. Bem-vindos a mais uma live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. É com muita satisfação e orgulho que hoje a gente tem o Milton Guran. Obrigado por ter aceito, Milton. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço. As lives do festival têm uma curadoria excelente. Meus parabéns, João. Cada vez mais audiência. Eu fico feliz de você ter lembrado de mim. Obrigado. E obrigado também a todas e a todos que estão aí participando com a gente, né? Você já está na lista já faz tempo. Inclusive, eu acho que eu já tinha comentado com você, esse ano não sei como é que vai ser o presencial, né? De que dimensão que ele vai acontecer, mas você era uma das pessoas convidadas para estar presente, né? Acho que tem muito a colaborar e as pessoas vão perceber, para quem não te conhece, acho que muita gente conhece, mas é sempre bom ampliar o público para quem não te conhece, conhecer mais o seu trabalho nessas várias dimensões que você tem, né? Então, só tenho a agradecer, em nome da equipe dos voluntários e voluntárias do festival, a sua participação. Você tem muito a ver com esse tema, porque o festival é sobre formação e direitos humanos, né? Então, é tudo que você trabalha, né, na questão da fotografia. Eu queria avisar para que as pessoas podem estar enviando perguntas, a gente vai fazendo durante o processo ou mais para o final. Eu queria fazer, antes de o Milton começar a falar, fazer uma breve apresentação do currículo do Milton. Breve, porque ela é muito extensa, a gente, né, resumiu. É doutor em antropologia pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais da França, mestre em comunicação social pela Universidade de Brasília, é realizador e coordenador geral do Foto Rio, autor do Encontro da Baía de Algudás, Brasileiros do Benin, Linguagem Fotográfica e Informação, diretor da Rede de Produtores Culturais do Brasil, um dos fundadores da Ágil Fotojornalismo, ganhou o Prêmio Vitia em 90, o Prêmio Marco Ferrez em 98 e o Prêmio Pierre Verger da Associação Brasileira de Antropologia em 2002. O Prêmio Ori da Prefeitura do Rio de Janeiro e o Prêmio Ori Laché, acho que acertei, do Grupo Cultural Afro-Reg. É pesquisador associado ao Lab-OI, Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, membro do Comitê Científico Internacional do Projeto Rota de Escravos da Unesco. Tem muito mais coisas para falar, mas eu acho que a gente pode começar por aí e queria que você falasse, a gente tem já várias pessoas queridas aqui falando, né, mandando mensagem para você, mas eu queria que você falasse um pouco desse seu trajeto, né, dessa sua trajetória, desse seu caminho, desse seu percurso no campo da fotografia e da antropologia. Olha, João, e amigas e amigos, a fotografia entrou na minha vida como forma de expressão em 71. Eu venho de uma família de artistas plásticos, tanto meu pai quanto a minha mãe eram pintores, se conheceram na Escola de Belas Artes, casaram e estavam casados. E então eu tenho uma certa assim, formação, né, em artes visuais, quer dizer, um treinamento de olhar e tudo. Mas a fotografia, para mim, era um material de consumo normal nas revistas, né? Em 70, começo de 71, eu fui para o exterior. Era a época do regime militar e eu tive o azar de ser pego e de ser interrogado no iPod e sair do país. Saí do país, fui para Londres, depois para Paris, e em Paris, eu fui para Paris estudar, fazer um curso de filosofia e estética na Sorbonne, e lá, nessa estada em Paris, eu conheci amigos de amigos, assim, eu conheci dois fotógrafos da Manchete, o Pedro Pinheiro Guimarães e o Chico Mascarenhas. E na Manchete trabalhava o Alessio de Andrade, o primeiro brasileiro
a entrar na Magnum, pelas mãos do Cartier-Bresson, por sinal. E aí nós ficamos amigos, então, e tinha um grupo de fotógrafos. O Pedro tinha um irmão, Zeca Guimarães, fotógrafo, foi fotógrafo do JB, de outros lugares, foi vice-presidente da primeira diretoria da União dos Fotógrafos de Brasília, amigo, está aí, parceiro até hoje. O Chico Mascarenhas tinha um irmão, Domingos Mascarenhas, que foi quem me aplicou em fotografia mesmo, em Leica. Nós fomos juntos para o Marrocos, e ele foi fotografando, e eu fui aprendendo a fotografar, vendo ele fotografar. Zeca Linhares andou por ali também, fotógrafo aqui do Rio. E foi assim que eu me aproximei da fotografia. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer um curso no MAN, com o Jorge Rax. O Jorge Rax formou muita gente, viu? Muita gente passou por lá. Maurício Valadares passou por lá, Rogério Reis passou por lá, Januário Garcia. Uma curiosidade boa, foi lá nesse curso que a gente fez, que eu fiz a minha primeira exposição. E sabe quem fez a sua primeira exposição junto comigo? Ninguém mais, ninguém menos que a Maxime, esposa do Giancarlo Micarelli, do Paraty Foto. E foi exatamente o Meca que fez a arte do convite, do cartaz e tudo. Você vê, isso faz quase 50 que anos. ano mesmo? Rapaz, 73. A gente está em 2020, tá. Quer dizer, 47 anos atrás, não é? Então você vê que nós viemos de longe, né, João? Bom, mas aí eu fiz esse curso e fiquei fazendo freela. Eu fiz moda para o Ela, do Globo, e fiz essas freelas que pintavam por aqui. E arrumei uma boca, através de uma amiga minha, para fazer uns freela na Última Hora de São Paulo. Eu morava no Rio. Mas eu fui a São Paulo visitá-lo, estava lá, e aí, enfim, através dela eu conheci o Gibaum, que estava na Última Hora, e o Gibaum, então, me disse, eu preciso de uma matéria no Rio, texto e foto. O Gibaum tinha uma coluna chamada Gente, que depois virou até a Fatos e Fotos Gente, tudo era uma coisa interessante. Então, eu fiz muita coisa boa, entrevistei a Clarice, a Nair de Tefé, enfim, fiz muita atriz da Globo, escritores, pintores, o Di Cavalcante, enfim, fiz muita coisa com o Gibaum para essa página dele. E lá na Última Hora eu conheci também, quer dizer, conheci assim, eu vi, né? O Samuel Weiner. Impressionou muito, viu? Ele ali é duro, cara, depois de tudo que o Samuel Weiner fez e foi, terminar a vida empregado dos Prias, né? É um negócio assim. Mas ele estava lá, foi interessante. Aí, depois, de circunstância em circunstância, eu me mudei para Brasília, fui parar em Brasília, porque os meus pais estavam morando em Brasília. E aí eu fui lá, estava assim meio à toa. Meu pai disse, por causa de que tu não vai trabalhar no Jornal de Brasília? Eu posso falar com o cara lá, eu tenho um amigo lá. Eu disse, tá bem. E aí eu fui trabalhar lá, eu encontrei um cara chamado Paulo Heder, grande jornalista, nos deixou. A perspectiva dele era fazer do Jornal de Brasília uma espécie de Washington Post do Brasil. O Jornal de Brasília tinha uma diagramação arejada. O Luiz Humberto foi um dos primeiros editores de fotografia do jornal e arejou aquilo tudo, sabe? O Salomão Citrinovski, que passou por lá, o Marcos Santilli, Juvenal Pereira, Tuninho Pereira. Então, teve assim o Jornal de Brasília era interessante como local de trabalho para um fotógrafo, mais do que o Correio Brasiliense. E eu fui para lá, fui cobrir congresso, né? Congresso Nacional, e aí, bom, aí aconteceu uma coisa, quer dizer, essa época que está aí era a época das grandes discussões, da retomada do sindicato. A gente está falando de 78, né? Aquela discussão da anistia, a retomada dos sindicatos e aquela efervescência sindical. E aí eu
eu acabei sendo indicado para ser delegado sindical do jornal. E na véspera da Assembleia, que ia referendar o meu nome para ser delegado sindical, aí eu teria imunidade, não poderia ser demitido, o jornal me demitiu, né? O jornal me demitiu e aí eu fui trabalhar na revista da Organização das Cooperativas Brasileiras, que era uma revista ótima, cara, porque ela tinha dinheiro e ela tem cooperativa no Brasil inteiro. Então a gente viajava, eu fui à cooperativa de índio, cooperativa rica, cooperativa pobre, viajei muito pelo Brasil. Quem me levou para lá foi a Eliane Mota, Peninha, uma amiga muito querida, fotógrafa, que nos deixou há pouco tempo. Bom, mas ainda quando eu estava no jornal, mas já envolvido com essa luta de tabela de preço mínimo, de não sei o quê, mas ainda em 78, aconteceu uma coisa comigo que mudou a minha vida. Eu acho que o acaso, na verdade, é caminho, sabe? Não é acaso. A minha vida é cheia de pequenos acasos que abrem enormes horizontes. E esse foi um deles. Vamos mudando. Eu estava na reunião do Comitê pela Anistia, me apresentaram o Vladimir Carvalho, documentarista. Ele disse, eu vi umas fotos suas no jornal, eu gosto do seu trabalho, e você não quer ir para o Xingu amanhã comigo? Eu fui convidado para ir, mas fazer uma filmagem lá, mas eu não consegui nada. Eu não consegui filme, não consegui equipamento, fotógrafo, nada. Vai comigo fazer umas fotos. Cara, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, eu tinha que fotografar o Petrônio Portela com o presidente da CCBB. Olha que sinistro. Aí eu liguei para o meu chefe, né, o Recena Graça, gauchão, velho de guerra, trabalhou no Cojornal. Aí ele disse, pô, Goran, claro que não dá, essa hora, onde que eu vou arrumar alguém? Eu digo, Recena, tu acha que eu vou deixar de ir para o Xingu para fotografar padre como Petrônio? Ah, porra, livra a minha cara. E aí eu fui, reuni uns filmes com o pessoal, e foi legal porque eu estava com o equipamento do jornal, porque eu mesmo só tinha uma Pentax 500 de rosca, uma lente normal. Aí o equipamento do jornal, pelo menos eu tinha uma Pentax de baioneta e 3 lentes, né? Bom, enfim. Aí lá fui eu para o Xingu, e aquilo foi uma epifania, na verdade, sabe? Tá. Foi uma epifania, porque eu fiquei absolutamente estatelado. Inclusive o Olímpio Serra, que era o diretor do parque, quando me encontrou ali no meio da noite, em volta da fogueira, que nem um zumbi, cara, uma lua, que a maior lua que eu já vi na vida é a lua do Xingu, da Amazônia em geral, mas a do Xingu é estatalante. Aí ele disse, Goran, é assim mesmo, viu? Ninguém é o mesmo depois de passar por aqui. E, de fato, mudou a minha vida, porque eu elegi os povos indígenas e todas as questões relativas aos povos indígenas como a minha pauta prioritária enquanto fotógrafo. E eu fotografei uma festa que não acontecia há 100 anos, há 4 gerações. Chama Festa da Jaguatiri, que é o jogo do Jauari, entre Suiá e Camaiorá. É um negócio tão legal essa festa. Você sabe que dessa primeiro contato com os povos indígenas, eu usei umas 15 ou 20 fotos só. Esse material ficou guardado até agora. Agora que eu estou revisitando o meu arquivo, eu estou trabalhando num livro sobre o jogo do Jaguari com um cara que é um professor titular, aposentado, foi quem estudou essa festa, que é o Rafael Menezes Bastos. E me dá muito prazer ter recuperando as coisas. Eu quero falar isso para que fique bem claro para o jovem fotógrafo que está começando, que em 78 eu fotografei uma festa que eu estou editando em 2020. Se tudo correr bem, o livro vai sair em 2022, ou seja, 50 anos depois. Não, 50 não, 40 anos depois, né? Então, para você ver que fotografia tem que durar, né? E nessa época também, foi uma época de efervescência grande, né? O país estava se reinventando.
né? Era a luta pela anistia, era a redemocratização do país, aquilo tudo. E eu, como repórter de política, cobrindo o Congresso, eu vi a importância do Congresso de Reconstrução da UNE. Não era apenas um congresso de estudantes, era um congresso, era um evento político da maior importância que servia de teste, né, para o enfrentamento com o regime. Tipo assim, vamos ver até onde o regime aguenta essa abertura lenta e gradual do gás, como é que é. E eu fui para lá. E foi interessante, porque foi o líder do PMDB, outros líderes mais e tal, outras pessoas, os ex-presidentes da UNE, então estava lá esse senhor que agora está sendo investigado por roubalheiras mil, José Serra. que atualmente é até senador da República. É esse mesmo. José Serra. Ele estava lá também. Foi interessante porque, na abertura, a imprensa estava toda lá. Até a Rede Globo estava lá. Mas abriu e foi embora. Todo mundo ficou, eu e o Silvio Tendler. Mais ninguém. Eu fui o único fotógrafo que cobriu aquilo tudo. Quando saí de lá, eu tentei vender as fotos, não consegui vender nada. Não consegui vender nada. Para ninguém, nem para o Jornal de Brasília. O meu amigo, editor de política, disse só, eu tentei, mas o jornal vai ficar muito à esquerda. A gente vai dar uma matéria, mas não dá para botar foto. Não, mas olha só. Cara. Aí a gente fez uma exposição na UNB, no diretório, no Centro Acadêmico de Arquitetura. A exposição abriu com a aula às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, estava empastelada pelo capitão do Mar e Guerra. E aí nós fizemos um livrinho, né? Um livrinho. 5.000 exemplares. Foi a maior tiragem de livro de fotografia até aquele momento, não sei se já foi superada hoje. Um livrinho simples que correu por aí tudo. Fizemos uma exposição guerrilheira, que circulou com a UNE pelo Brasil todo, fizemos camiseta, uma série de coisas. E é interessante porque 40 anos depois, ou seja, em 2019, o CUCA, Circuito Universitário de Cultura e Arte, por iniciativa do nosso amigo fotógrafo Bruno Bol, o CUCA reeditou esse livro, cara. Reeditou. E sabe por que o CUCA reeditou o livro? Porque é a única documentação inteira do Congresso que tem esse livro. E nós só temos as fotos do livro, porque eu vou até comentar isso mais adiante. Esses negativos estavam na Ágil e, como a Ágil pegou fogo, na transição do Figueiredo para o Tancredo, perdemos tudo. Né? Aliás, perdemos 500 mil negativos. Nossa. Mas interessante também é que esse livrinho da UNE não pode ter UNE no título. Porque se tivesse UNE no título, isso prejudicaria a distribuição. As editoras, as livrarias não iam querer, porque saía na nota fiscal, a UNE era uma entidade proscrita, não sei o quê. Aí a editora não quis botar a UNE no título. Então a gente botou o título de Encontro na Bahia 79, mas eu botei uma foto na capa onde estava escrito UNE. Isso para o pessoal ter uma ideia do que é um regime ditatorial, né? O que é um regime militar. É bom que fique todo mundo sabendo, porque o momento é o seguinte, o momento é de reagir, porque senão a gente vai cair lá de novo. Bom, mas essa época, 79, 80, a gente deve lembrar é o tempo que os fotógrafos, sobretudo repórteres fotográficos, mais que os outros, se mobilizavam no Brasil inteiro, né? Se mobilizavam contra o regime, se mobilizavam contra os sindicatos empelegados, contra as ARFOCs também aparelhadas por pelegos. E foi a época que nós fundamos em Brasília a União dos Fotógrafos de Brasília. O primeiro presidente foi o Salomão Ciprinovich, o Samuca, com o Zeca Guimarães de vice. Eu fui o segundo presidente com o Kirsen de vice, o André do Sec foi o terceiro. Participaram dessa criação toda também o Marcos Santilli
que depois levou a ideia da União dos Fotógrafos para São Paulo, fizeram lá a União dos Fotógrafos de São Paulo. E nessa época também, no crescimento do movimento, eu fui eleito secretário da Federação Nacional dos Jornalistas. Foi a primeira vez que um fotógrafo entrou na diretoria executiva, e isso teve um peso muito grande, porque a gente pôde organizar o movimento nacionalmente, porque a federação tinha dinheiro e era nacional, e aprovar um contrato padrão de licença de publicação, né, dentro daquela perspectiva do movimento das agências, que era de brigar pelo crédito obrigatório, pela propriedade do negativo, por pautas próprias e essas coisas todas. E nós crescemos na FENAC, nós fotógrafos. Crescemos tanto que na diretoria seguinte à minha, o Ripper, João Roberto Ripper, foi eleito vice-presidente da região sudeste da FENAG. Quer dizer, você vê que, inclusive, quando no congresso que nós fizemos, eu estava na mesa como secretário, o Ripper foi falar no microfone de máquina pendurada aqui. Aí eu saí da mesa e fiz a foto do Ripper de máquina pendurada, porque foi a primeira vez que um repórter fotográfico falou numa plenária da FENAG de máquina pendurada no pescoço, sabe? Essa foto queimou também. Paciência, aconteceu. Bom, mas eu ia falando no bojo desse... Foi nessa época que a gente estava nesse movimento, né? De propriedade do negativo, crédito obrigatório, tabela de preços mínimos, porque, para situar um pouco, com a transição, né, da redemocratização do país, a imprensa não estava preparada, na verdade, para suprir a demanda de informação qualificada. Porque a fotografia que se fazia, cara, era praticamente um press release visual do poder e de coisas semelhantes, né? Então, havia uma demanda de informação de qualidade. E essa demanda era suprida pelos frias. Pelos frias, assim, pelos frilas. Não é pelos frias, não. É pelos frilas, né? E a gente tinha que tomar cuidado para não virar um boia-fria da fotografia, né, cara? Então, a gente tinha que brigar realmente por tabela de preço mínimo, por contrato de cessão de direito, essas coisas todas. E a forma que a gente tinha para se organizar era o movimento das agências, era agência cooperativada, né? E isso gerou o que a gente chama hoje de movimento das agências. Foi fundada em 79 a Central Fotojornalismo, em São Paulo, depois veio a F4, a Angular. Na virada, a AGE se atrasou um pouco, né? Na virada nós só conseguimos nos formalizarmos como empresa já no começo de 1980, e foi uma discussão grande em Brasília, foi muito interessante, né? E interessante também que quem emprestou a sala para a gente fazer a AGE, registrar, foi o Juvenal Pereira. A gente conversou muito para fazer a agência, mas o Juvenal resolveu fazer uma outra estrutura, a Casa da Boa Foto. E aí, era ele sozinho, ele conseguiu se organizar melhor, fez a Casa da Boa Foto e emprestou o endereço dele para a gente registrar a AGE. O Juvenal, aí, há já muitos anos, ele está aí em São Paulo trabalhando. E nós fizemos a AGE, né? Os primeiros sócios foram o Ronan Pimenta, da Manchete, a Eliane Mota, que era a minha parceirona que me levou para a revista da OCB, e o Chico Neiva, que era meu compadre, que era quem entendia de negócio lá e me ajudou nisso. Essa configuração durou pouco, não é? O Ronan saiu, a Eliane também saiu, que ela se envolveu em outras situações, casou e tudo, então, tipo, casou e mudou. E aí entraram o André do Sec, o Júlio Bernardes, a Beth Cruz, o Duda Bentes e o Kim Fen, né? E essa foi a configuração da AGE que levou a tarefa adiante.
Bom, aí, nessa altura do campeonato também, a minha vida também começou a ter uma outra dimensão, né? Porque para mexer com índio, e aí eu me envolvi na criação da Associação Nacional de Apoio ao Índio, que foi uma entidade criada pelo fotógrafo Assis Hoffman, no Sul, né? E como ela era nacional, eu me encarreguei junto com a Silvana Lozada, fotógrafa também hoje, né? Na época, ela era estudante de arquitetura. E nós fundamos a seção do Distrito Federal da ANAI, da Associação Nacional de Apoio ao Índio, e eu fui me envolvendo cada vez mais com essa questão, e como nós sabemos, para você tentar compreender, se aproximar, enfim, chegar mais perto dos povos indígenas, dessa alteridade tão radical, o instrumento que a gente tem é a antropologia. Então, eu comecei a ler mais a antropologia e tudo, e aí aconteceu que uma amiga, que na época, aliás, era cunhada da Silvana, a Ana Luísa Fayette Salas, ela estava preparando um projeto para o mestrado da UNB, estudando catador de lixo. E aí ela me procurou, né? Disse, olha, eu não consigo descrever aquilo com palavras, tem que ter foto. Tu não quer ir lá comigo? Eu fui e fiquei realmente acachapado. Na época, eu já conhecia aquele livro do Kohler Júnior, que é Antropologia Visual, a Fotografia como Método de Pesquisa. Tá. Que, aliás, quem me aplicou nesse livro foi a Nair, de Tabela, que eu estava hospedado na casa dela, no quarto dos livros. E aí, antes de dormir, eu fiquei fuçando lá na estante e achei esse livro. Me apaixonei imediatamente, comprei, é um livro, ele é da década de 60, mas a tradução é de 73, pela EDUSP. E foi um livro muito útil, embora eu tenha reservas, a começar pelo título, que eu acho equivocado, fotografia não é método, é instrumento, mas, enfim, esse livro me ajudou, e as discussões com a Ana, que me explicou melhor o que era antropologia. Até hoje eu me lembro da definição que ela deu. Que antropologia é a ciência que estuda a maneira como as pessoas classificam as suas experiências de vida, de sociedade, né? E aí lá fomos nós para os catadores de lixo, para aquele negócio todo. Foi muito bom, isso foi em 83, né? Foi em 83. E o que é interessante é que este ano, portanto, 37 anos depois, nós estamos finalmente publicando um livro sobre essas fotos, que se chama Gente, Não é Lixo. E eu aproveito para fazer um comercial aqui. Nós vamos fazer um crowdfunding que vai começar em agosto, e Ana Luísa e eu contamos aí com o apoio da categoria, como se dizia antigamente, né? Vamos divulgar pelo festival. Aconteceu um outro acaso, que eu digo que o acaso, cara, é incrível. A Ágil era uma espécie de... A gente tinha um freela fixo com Isto É. E eu fui a Goiânia fotografar um cara chamado Gesco Computkama, fotógrafo, que fotografava índio. E ele deu um acervo de 250 mil imagens para o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Universidade Católica de Goiás. Na época, agora já é Pontifício. E o Gesco, bom, o pessoal hoje não conhece o Gesco, mas todos os cartões postais da década de 60, 70, tudo era foto do Gesco, de índio, né? Os cartões postais eram tudo foto do Gesco. O pai do Gesco, Barão von Puttkamer, era da turma do Bismarck, que perdeu a guerra. O Barão ficou lá desiludido da vida, pegou a grana dele e comprou um latifúndio enorme de floresta, de tudo, no meio do Brasil. Pois bem, poucos anos depois, o governo de Goiás resolveu construir uma nova capital, e a nova capital caiu em cima das terras do Barão.
Então, o barão, que já era rico à beça, ficou mais rico ainda, e o filho do barão, solteiro, rico à beça, sem herdeiro, resolveu dar, quer dizer, todo o acervo dele para o IGPA e mais as terras, sei lá o quê, aquela coisa toda. O IGPA, não sabendo o que fazer com aquilo, pediu ajuda à CAPES, e a CAPES descobriu que no Brasil não tinha ninguém que entendesse desse negócio, que pudesse trabalhar um acervo fotográfico dentro da antropologia, e montou um curso de pós-graduação para formar o pessoal do GPA, e tinha algumas vagas para o pessoal de fora. O diretor do GPA estava lá, o Altair Salles, ele insistiu comigo, disse que eles tinham interesse na minha experiência da arte, de arquivamento, de fotos, né? E lá fui eu fazer esse curso, aí, com o apoio da família, né? E fui lá fazer esse curso em Goiânia e me aproximei mais ainda da antropologia. Depois eu fiz o mestrado e me ofereceram o Sérgio Porto, que é uma espécie de padrinho da minha carreira acadêmica. Foi ele que insistiu para eu fazer mestrado, porque eu não queria, mas ele disse, não, a gente precisa de gente com experiência profissional, a academia precisa respirar, venha. E aí eu fui fazer o mestrado lá, que deu aquele livrinho Linguagem Fotográfica e Informação, e foi ele que botou pilha para eu fazer o doutorado também. E uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, mas que eu faço questão de citar, desse negócio do acaso, quando a gente estava fazendo o trabalho do Gente Não É Lixo, lá em Brasília tem um bar chamado Beirute. Todo mundo ia no Beirute. Beirute era assim, o point. Uma espécie de síntese da Vila Madalena, entendeu? E todo intelectual, jornalista, fotógrafo, artista plástico, músico, todo mundo ia no Beirute. E mais todo mundo, ia todo mundo no Beirute. E a gente estava numa mesa conversando sobre esse projeto, chegou um amigo nosso, sentou na mesa. Ele trabalhava no CNPq. Aí ele disse assim, e esse negócio aí que vocês estão conversando aí, isso é a tal da antropologia visual. Tem uma grana lá no CNPq para projeto disso aí, e nunca ninguém apresentou nenhum projeto, a grana está lá parada. Aí eu disse para a Ana Luísa, pô, tu faz um projeto, que tu é da antropologia, da pesquisa. Ela disse, não, mas eu sou estudante, faz você, que você é um fotógrafo conhecido. Faz aí. Eu fiz. E ganhei, cara. Eles fizeram o projeto. Nós ganhamos um gravador cassete, olha como são as coisas. Ganhamos um gravador cassete, filme, Ektachrome e Trix, e a revelação. A rapaziada hoje está aí no digital, custo zero, não faz ideia do custo do Trix e do custo, sobretudo, do Ektachrome e da revelação. Era tão alto o custo, mas era tão alto que a gente ganhava menos do que o orçamento para comprar filme e revelar. Entendeu? Nunca que a gente ganhava a grana que custava o filme e a revelação em qualquer serviço. Então, nós ganhamos isso que está aí e fizemos um audiovisual, Gente Não É Lixo, que passou na Aliança Francesa e tal, sobre o alto patrocínio da União dos Fotógrafos de Brasília. Lá. E esse projeto foi o primeiro projeto de antropologia visual do CNPq. Eu fiquei sabendo 20 ou 30 anos depois. Foi bem legal isso aí. Bom, nessa trajetória, eu conheci no curso de pós-graduação teve excelentes professores, sabe? O Roque Laraia, o Melati, o Mércio Pereira Gomes, que depois foi presidente da FUNAI, e a Cláudia Menezes, que era uma jovem, relativamente jovem, antropóloga, que depois foi diretora do Museu do Índio. Mas antes dela ser diretora do Museu do Índio, ela foi chefiar uma missão de auditoria para fazer um relatório num conflito de terra chavante. E ela precisava de um fotógrafo. Aí ela me contratou, eu fui. Cara, e deu toda a sorte de encrenca. Lá pelas tantas, a gente foi cercado por jagunço, a Polícia Federal foi embora, os índios se aborreceram, sequestraram a gente. Enfim, foi assim uma
um acontecimento. Um acontecimento. Eu liguei para minha mulher, a Carlota, que era jornalista, disse para ela, eu estou sequestrado aqui. Ela disse, e aí? Teu filho está com pneumonia, como é que eu vou fazer? Meu filho, o Chico, tinha 1 ano de idade, cara. Foi um horror. Eu fiquei lá um tempo, não sei, uma semana, 10 dias, e ela cobriu o ministério lá da administração, e o ministro disse assim, Carlota, você está nervosa? O que que é? Ela disse, o meu marido está sequestrado, cozinho. Eu disse, o quê? Sequestrado, cozinho? Vamos ligar para o presidente. Aí ligou para o Sarney. Aí o Sarney disse assim, o quê? Sequestrado, cozinho? Eu não estou sabendo de nada. Vou ligar para a FUNAI. Aí, pô, o resultado, foi lá o Apoena Meirelles e trouxe a gente de volta, né? Trouxe a gente de volta. E isso custou caro. Custou caro porque o ministro me fez um jantar lá na casa dele, lá, coisa de ministro, e convidou a Carlota, disse para levar o marido. E aí eu fui, né, cara? Botei até um paletó e fui. A gente estava muito bem lá, não é que o Sarney veio na mesa, cara, e eu tive que agradecer ao Sarney. E quem é que pulou de Meca Blitz assim na frente, pá! Fez a foto do Sarney dando tapinha nas minhas costas? Zé Augusto Varela. Trabalhou em São Paulo muito tempo, até com a Ágio aí, grande companheiro nosso, mas que também nos deixou, né? Muita gente vai nos deixando. Mas, enfim, a Cláudia, então, acabou me chamando para trabalhar no Museu do Índio, para criar a seção de antropologia visual, que a gente acabou não criando, mas a gente fez um projeto legal. A proposta era fotografar todos os índios do Brasil, um pouquinho, para ter em arquivo a cara de todo mundo. Claro que nós não conseguimos, né? Não conseguimos, inclusive, porque bom, eu acabei tendo que ser demitido também, mas nós fotografamos índios do Paraná, depois a gente conseguiu ir para a Amazônia. Eu fiz um trabalho grande com a Delvair Montanier no Vale do Javari, comprando toda uma maloca maruba, eu contextualizei tudo. Também fui para acompanhar o Gilberto Macuxi, que era candidato a constituinte. Aliás, aconteceu uma coisa muito triste. Aí foi um embate grande o tempo todo, né? Chamar juiz, polícia federal, jagunço, não sei o quê. Com 1 semana, eu fui só para fazer um pouquinho. Aí eu liguei para a Cláudia e disse, já terminei o trabalho aqui, já fiz. Ela disse, pois é, mas não dá para sair daí, não. Porque o pessoal lá de Brasília está dizendo que se tu sair daí, vão matar o Gilberto. Então é melhor tu ficar aí, porque enquanto tu estiver aí, os caras vão tomar cuidado. Aí eu digo, tá bom. Eu fiquei lá, né? Aí andamos o território não, que já era estado, andamos o estado todo e tal. E aí, pô, teve a eleição, eu vim embora. Olha só o que aconteceu. O Gilberto, ele tinha uma casinha muito simples, que não tinha muro, não tinha reboco, não tinha nada, era pouco mais que um barraco, na periferia da cidade. E todo dia de tarde, quando ele vinha assim, no final da tarde, ele botava um banquinho na porta e sempre passava um índio, outro, conversava com os vizinhos, aquela coisa mesmo de Amazonas, né? De Amazonas. Aí chegou um índio lá, e a Júlia, a mulher do Gilberto, que na verdade era a grande liderança, aliás, mais que o Gilberto, na minha opinião, a Júlia disse assim, Gilberto não está aí não, mas espera aí que ele já vai chegar. Aí o cara disse, tá legal, pegou um banquinho e botou na porta. Parou uma F-100 e descarregou um 38 nele, cara. Mataram o índio errado, entendeu? Foi realmente uma barra. Nossa. Nós fizemos... E teve uma coisa muito importante lá, que eu pude fazer o primeiro contato de índios isolados, que eu vou abordar mais tarde, mais para frente um pouquinho. Por essa mesma época, um pouco depois, bom, eu acabei demitido do Museu do Índio por uma situação absolutamente absurda. Teve aquela reunião em Altamira que todo mundo fez, que, aliás, o Ricardo Azul fez aquela foto famosa da Índia com o facão na cara do sujeito da Eletronorte. A Rosa também, né? A Rosa fez também. A Rosa tem uma foto muito boa dessa daí, a Gauditana. Bom,
Aí eu disse para a Cláudia, pô, mas eu não vou não. Ela disse, pois é, você não vai. Eu digo, porque antes acontecia o seguinte, não tinha mais filme, acabou o filme do museu. Aí eu digo, não, eu vou arrumar filme e vou continuar fazendo minhas fotos de índio, cara, porque eu estou aqui para isso. Aí eu arrumava filme, já não tinha equipamento, eu já trabalhava com meu equipamento. Aí quando chegou nessa reunião, eu já estava fotografando o meu equipamento, o meu filme. Eu digo, pô, ela disse, não, mas o presidente da FUNAI disse que não quer mais. Era o Jucá, cara. Esse Romero Jucá. Romero. Aí ele não quer mais as suas fotos, que o que você fotografa não interessa. Eu digo, então tu tem que me demitir. Ela disse, não precisa não, você é meu assessor, fica por aí. Eu digo, mas eu não posso trabalhar. Ela, não precisa trabalhar não, que fica por aí. Eu digo, não senhora, a senhora me demita, porque até o final da minha vida eu vou falar mal do Romero Jucá. Quero ser demitido. E ela me demitiu mesmo. E aí coincidiu que eu ganhei o prêmio da Viter. E foi interessante porque eu estava desiludido, sabe? Eu estava desiludido da vida, porque eu tinha entrado no edital da Funarte para fazer uma exposição, eu botei os meus índios lá e não ganhei. Aí o Walter Firma era o presidente do Infoto. E ele fotografa festas populares. Aí ele foi fotografar Pirenópolis, em Brasília. Desembarcou lá, eu recebi ele, fiz as coisas todas, fiz a produção da viagem dele. E ele falou assim para mim, pô, Goran, tu mandou foto de índio, cara. A gente estava doido para te dar, fazer uma exposição tua, mas, pô, foto de índio, rapaz, um negócio déjà vu, atrasado. Quem quer foto de índio? Eu fiquei assim, eu digo, pô, tô ferrado, né? Porque o que eu faço é foto de índio. Aí eu encontrei o Pedro Vasque na rua, né? Já passado o tempo, eu aqui, encontrei ele na rua e ele disse assim, olha, vai abrir a edital para a Bolsa da Viter. Por que você não entra? Aí eu disse, eu não vou entrar não, porque eu só tenho foto de índio, ninguém quer. E contei a história da Funarte, né? Aí ele disse, não, isso aí é coisa, esses caras não estão sabendo de nada, rapaz. A perspectiva agora é valorizar os povos indígenas, não dá para continuar. Manda que tu ganha. Eu mandei e ganhei a bolsa, com um projeto chamado Conflito e Resistência dos Povos Indígenas na Amazônia. Yanomami, Kayapó e Munduruku. Só deu para fazer Yanomami. Né? E aconteceu de tudo. Eu fiquei quase 3 meses lá, 80 dias, e tudo que podia acontecer. Eu, pessoalmente, não fui baleado pelos garimpeiros, mas o federal que estava lá foi, e eu dei sangue para ele também. Foi, assim, uma coisa incrível. E de lá eu parti para o doutorado. Quando eu cheguei na França, para fazer o meu doutorado em índio, descobri que não podia fazer índio, porque o meu orientador não trabalhava com índio, trabalhava com África. Eu digo, pô, como é que você aceitou um projeto para índio? Ele disse, não, esse negócio de índio não interessa, não. Teu projeto é bom porque a interface da fotografia com a antropologia, é isso que nos interessa. E, de fato, não tinha nenhuma tese de doutorado sobre esse assunto até então. Aí eu fui fazer África, fui trabalhar na África Ocidental com a identidade social dos africanos escravizados no Brasil, que voltaram para a África e se aliaram aos descendentes dos traficantes brasileiros que estavam lá, se chamam agudais. E aí voltei, doutor, né, e fui trabalhar na Universidade de Brasília, recebi uma oferta de trabalho muito boa da Gama Filho, vim, depois eu passei para Cândido Mendes, foi ótimo, porque na Cândido Mendes eu pude fazer aquele curso de pós-graduação em fotografia com instrumento de pesquisa, que foi a primeira pós-graduação do gênero, e reuniu um monte de gente boa, professor, fotógrafo, tudo. Foi realmente muito prazeroso. Eu pude criar o curso de bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, que também me deu muito prazer. E isso foi muito legal, muito bom. E eu, além desse negócio de trabalhar essas coisas, eu
a África me abriu umas perspectivas novas. Eu fui convidado para a Unesco para ir para fazer parte do Comitê Científico Internacional do Projeto Rota do Escravo. Foi muito legal, cheguei a vice-presidente do comitê. Eu também fui convidado pelo IFAM para construir a candidatura do Carlos Valongo a Patrimônio Mundial, fomos bem sucedido, foi uma coisa muito boa. Eu pude dar consultoria para 2 filmes importantes, o Atlântico Negro, Na Rota dos Orixás, e o Pierre Fatumbi Verger. O Atlântico Negro, do Renato Barbieri, ganhou o melhor documentário do Festival de Brasília, o melhor filme etnográfico, e eu fiquei feliz, porque quem botou a etnografia lá fui eu. O Pierre Fatumbi Verger, do Lula Buarque, com o Gil também, foi uma experiência maravilhosa, porque ir para a África com o Gil é um privilégio, né? E teve uma coisa importante que eu também... Bom, teve um desfile de escola de samba, com o tema dos Agudás, foi legal, e eu pude fazer também um projeto de antropologia aplicada, interdisciplinar, chamado Nordeste Emergente, que a gente foi pesquisar e documentar um tipo de cultura nordestina que redefine o Nordeste inclusivo, né? Isso com uma ideia da Ciema Mello, da Fundação Joaquim Nabuco. Foi muito legal. Nós reunimos 10 fotógrafos documentaristas que foram para campo com pesquisadores da Fundação. Para você ter uma ideia, olha, do Brasil inteiro, Paula Sampaio, Gustavo Moura, da Paraíba, Tiago Santana, do Ceará, Gleide Selma, de Pernambuco, Emiliano Dantas, de Pernambuco, André do Sec, de Brasília, João Castilho, de Minas, Rogério Reis, Iatan Canabrava fez um excelente trabalho lá, e Fernanda Chemali. Eu acho que foi o mais consistente projeto de documentação feito por uma instituição do Estado desde Dom Pedro II. Foi muito bom, né? É pena porque com esse negócio de sair a Dilma, entrar o Temer, e do Temer deu no que deu, o projeto não teve seguimento. Estava prevista uma exposição e um catálogo, a publicação, enfim, seminários, uma série de coisas. Mas o material está todo lá na Fundação, um dia aquele negócio vai ser reaproveitado. E eu queria, João, como o tempo passa rápido, vai rápido. Uma coisa que eu queria falar um pouco sobre o que eu estou fazendo atualmente. Né? O que eu estou fazendo atualmente? Como eu disse, em 1987, eu fotografei um primeiro contato dos índios Arara, do Rio Iriri, conhecidos hoje como Arara de Cachoeira Seca, com a turma da FUNAI. O contato dos Araras. Os Araras, eles eram considerados extintos desde o começo do século, porque eles estavam na mata profunda. Quando abriram a Transamazônica, encontraram os Araras fecharam todo mundo. Aí o Sidney Possuelo foi chamado para fazer a pacificação, né, entre aspas, e ficou um grupo de Arara que tinha se desgarrado e estava isolado lá no meio da mata. Então, foram 8 anos de namoro para esses isolados chegarem. Quando os isolados se entregaram para a FUNAI, eu estava lá, junto com o Sidney Possuelo e a equipe de sertanistas, e fotografei aquilo tudo. Fizemos uma exposição aqui no Museu do Índio, e pronto, o material ficou guardado, porque não podia nem mostrar as fotos para eles, porque o cara não sabia o que era aquilo. Eu sempre quis voltar. E eu consegui voltar, encurtando a história, em 2018. E aí, conversando com um colega, fotógrafo e antropólogo, e de vídeo também, o Tiago Oliveira, ele disse, pô, tu vai lá mostrar as fotos dos caras 30 anos depois? Eu vou junto e vou fazer um vídeo. Eu disse, tá legal, como é que a gente vai fazer isso? Vamos falar com o Zé Carlos Levinho, diretor do Museu do Índio. Aí nós fomos lá, falando com o Levinho, dizendo, Levinho, pô, a gente dá esse material depois para você, não sei o quê. Bom, quando chegou na hora da gente ir, em 18,
O Levinho não conseguiu dinheiro, aí o Bolsonaro foi para o segundo turno, a gente disse, perdemos, né? Aí conversa daqui, conversa dali, uns amigos produtores de cinema se sensibilizaram e pagaram a produção da nossa viagem, né? A gente negociou para fazer um documentário depois e nós fomos. Eu cheguei lá e eu entreguei as fotos para os caras. Quando eu entreguei as fotos para os caras, quem tinha 18, 20 anos na época, olhou a foto e não se reconheceu. Não se reconheceu porque ele não se conhecia. Esse negócio de ver a própria imagem no lado, isso é coisa de grego antigo, de nativo. Na Amazônia não tem dessa, não. E até hoje eles não têm espelho quase. De corpo inteiro, então. Então o cara olhava, e ele olhava assim, a gente via que ele estava intrigado, e eu fotografei tudo, e aliás, vídeo também. Aí o cara olhava, virava assim, aí o outro dizia assim, mas é você? Dizia, porra, eu. Agora, isso não foi o que mais me espantou. Porque quem era pequenininho se reconhecia. Eu dizia, pô, como é que tu sabe que é você? Não, eu estou no colo da minha mãe, estou dando a mão para o meu irmão mais velho, estou no colo do meu pai. Agora, o que me impressionou mesmo foram os adolescentes, 15, 16, 13 anos. O primeiro que olhou a foto disse assim, ué, todo mundo nu. Olha aqui, todo mundo nu. Bom, se ele não sabe que os pais dele saíram da mata nus, isso é uma certidão autenticada no cartório de etnocídio executado. Aí, bom, a gente disse, bom, então o que a gente vai fazer, né? Aí o Museu do Índio abriu um edital para num projeto da Unesco, financiado pela Unesco, para patrimônio imaterial de povos de recente contato e fronteiriços. Nós entramos com os Arara e ganhamos. E aí eu propus de fazer uma oficina, porque não basta ir lá, porque qual era o meu projeto? Meu projeto era mostrar a história, a foto, e recuperar a história. Né? Através da foto, eles iam comentando a foto, porque eu queria saber como é que eles vivenciaram o contato. Esse que era o objeto da pesquisa antropológica, né? Utilizando essas fotos, dentro, digamos, do que normalmente o povo chama de antropologia visual. Aí eu digo, isso aí não resolve o problema desses índios. Né? A gente tem que fazer uma oficina para eles tomarem consciência da história deles, e eles mesmos buscarem a história deles. Então, eu me associei, né? Já sou pesquisador do LABOI, do Laboratório de História Oral e Imagem, e aí, junto com a professora Ana Maria Malad, que é historiadora, especialista em história oral, nunca tinha pisado numa área indígena, nós montamos esse curso de documentação fotográfica e registro de história oral. E lá fomos nós, para 12 jovens indígenas. E foi uma experiência extraordinária. Nós fomos em outubro do ano passado, e fomos agora em fevereiro desse ano. E estamos tratando esse material que está aí, né? Quer dizer, então isso aí é interessante. Eu estou revisitando o meu... eu estou revisitando o meu arquivo, né? Não só dos Arara, mas também estou trabalhando com o Diário de Campo Yanomami. Tenho até um projeto de filme que a gente está tentando estruturar. E estou trabalhando com o Diário de Campo Arara. Vamos passar as fotos rapidão? Vamos. Antes eu queria fazer duas colocações durante. Você está falando dos seus projetos futuros, mas toda essa sua história, essa história, né, da fotografia, da antropologia brasileira nos últimos 50, 60, você não pensa alguém não pensa em fazer um filme sobre um documentário sobre todo esse projeto, um livro sobre tudo isso que toda a sua carreira? A gente está tendo essa experiência agora você está compartilhando com a gente, né, essa sua história, né, várias perguntas aqui, várias colocações.
mas você nunca pensou em fazer, alguém fazer um documentário sobre tudo isso, fazer um livro sobre toda essa trajetória, memória, tanto que falta para o nosso país? Olha, João, eu me sinto muito honrado e gratificado de você Não, achar mas que essa puro, é trajetória... simples. Não, filho. É o que De fato, teve um cineasta francês, antropólogo também, que teve essa ideia. Ele vendeu para... Chama Jean Arnaud. Ele vendeu para a televisão francesa uma série de 5 episódios com 5 antropólogos que fazem cinema, quer dizer, 4 que faziam cinema e 1 que fazia fotografia. E ele foi atraído pelo fato de eu ter trabalhado no Brasil, na Amazônia, e ter trabalhado na costa da África e tal, e ele me convidou para ser um desses 5. Eu fiquei muito feliz da vida. Só que essas coisas demoram muito. E, infelizmente, o Jean, ele ficou doente, e aí ficou mais difícil, e ele veio a falecer. Então, não aconteceu. Eu, por acaso, na semana passada, não, essa semana, na segunda-feira, eu fiz uma live de um grupo de antropologia visual da Universidade Estadual lá de Sobral, no Ceará, junto com a École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, e a URGS, no Rio Grande do Sul, enfim, uma pagelança aí que eles estão levantando a história da antropologia visual no Brasil. E a live deu 4 horas, mas não vai acontecer isso com a live de hoje, a gente já vai acabar. Vou avisar, porque senão o pessoal pode. Então, essa história está sendo recuperada. Há pelo menos 30 anos, eu trabalho com 4 diários de campo. O Diário de Campo Yanomami, do Vale do Javari, o Diário de Campo dos Primeiros Contatos e o Diário de Campo do Gilberto Macuxi. Quando eu falo Diário de Campo, não é o instrumento metodológico da antropologia, não. Aquele da observação participante, do Malinowski. É Diário de Campo de fotógrafo documentarista. Hoje a gente acordou 5 horas da manhã, choveu na folha de bananeira, deixou passar água, molhou o equipamento, pendurei a máquina, comemos macaco, aquelas coisas de andar por ali. Então, eu trabalho nesse área de campo. Agora, tem uma coisa interessante. Não dá dinheiro, entendeu? Eu não arrumo financiamento. Então, esse trabalho é o último da fila. É o último da fila. Eu só posso fazer ele depois de ter ganhado dinheiro para me sustentar. Entendeu? Porque esse trabalho, ele ocupa tempo e não tem retorno. Às vezes a gente dá sorte. Por exemplo, eu entrei no Itaú Cultural, no Rumos, né? Eu entrei no Rumos Patrimônio com um projeto sobre o meu trabalho na África, dos Agudai, e ganhei. Aí eu montei uma equipe e fiz um negócio muito legal que eu convido os colegas a entrarem aí, dá um Google em acervoagudá.com.br ou entrar no site laboy/UF, laboy-UF, laboy.uf, que é o site da Laboy com PH, né? Que está lá, Acervo Agudá, né? E isso aí é lá eu tenho 2.000 fotos, tem 3 línguas, tem texto, tem explicação, é muito completo, tem som, tem áudio, tem até vídeo que eu fiz, né? Sabe, esse aí eu consegui, mas para os índios eu não consegui. Agora, tem um vídeo interessante que foi feito pela Ana Mauad, chama Milton Guran em 3 tempos. Se entrar no canal do Laboy, Labhoi, no YouTube, tá lá o vídeo. É um vídeo rápido, de 20 minutos. Pega a minha fase jornalista, ágil, essas coisas, pega os índios e depois pega a África. Agora, na verdade, hoje, pela primeira vez, pensando nessa live aqui, eu pensei assim, quando eu ficar bem velhinho, que eu parei de fumar com 50 anos, né? Mas eu pretendo voltar a fumar com 80 anos. Só cigarrilha e charuto, papel não. Aí eu pensei assim, quando eu ficar mais velhinho, tipo assim, com mais de 80 anos, eu vou escrever algumas passagens da minha vida, porque eu acho interessante.
sabe? Eu acho interessante contar assim, porque realmente é uma experiência. Na verdade, todo mundo que vive 7 décadas tem muita experiência. A gente pensa que só o repórter, o fotógrafo internacional, o não sei o quê, tem experiência de vida. Não! Todo mundo tem experiência de vida. O que vale é a maneira como você absorve, como você vivencia, como você se recorda da sua experiência de vida. E toda experiência de vida é única e vale a pena ser relatada se você relatar. Bom, mas enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu estou assim a fim de ver as fotos. Respondeu e deu essa linha, né? Nós vamos olhar as fotos agora, mas é isso, né? É porque eu acho que merece destaque pela sua intensidade, né? Pela quantidade, pela intensidade, pela qualidade. Vamos ver as fotos aqui e a gente volta a falar que a gente também tem a questão. Então, vamos compartilhar algumas imagens aqui que... Está passando para você? Muito bem. Tá. Isso aí é a turma da Ágil, né? É a turma da Ágil, da esquerda para a direita. A gente tem o Kim Hersen Pires Leal, fotógrafo, documentarista, fez o curso de pós comigo, vive em Goiânia. O Júlio Bernardes, que se afastou da fotografia, mas todo o acervo dele está hoje no Laboy, né? Tem, inclusive, um doutorando que está trabalhando sobre esse material e sobre a arte, que é o Luciano Gomes, sobre a orientação da professora Ana Maria Mauad. Depois tem o André do Sec, fotógrafo, foi fotógrafo do Estadão até pouco tempo, se aposentou, está vivendo em Santa Catarina agora. Bom, esse cara com esse cabelo Black Power e esse bigode aí sou eu mesmo, entendeu? Há 40 anos atrás. E essa moça que está aí nesse estilo Bonnie and Clyde é a Beth Cruz. A Beth Cruz hoje vive nos Estados Unidos, os filhos dela casaram lá e ela vive lá com os netos e tal, né? Então, pois é. Passa aí, por favor, amigo. Bom, agora vem poucas fotos, só para dar uma ideia do tipo de trabalho que a gente fazia na cobertura de política. O importante na cobertura de política era desconstruir o discurso visual da ditadura, né? Porque a ditadura ela produzia cenas para induzir a um press-release visual. Quem começou a desmontar isso foi um cara chamado Luiz Humberto, que é o nosso patrono. Luiz Humberto é uns 10 anos na nossa frente, da minha geração, assim, dos meus colegas, e ele foi o cara que fez a cabeça do Samuca, do Salomão Citrinovich, do Marco Santilli, do Toninho Pereira, e Juvenal Pereira trabalhou com ele também, e eu sou um tardio, né? Quando eu cheguei lá, o Luiz Humberto estava na Veja, o Pompeu de Souza levou ele para a Veja, ele tinha sido professor da UNB, mas tinha sido defenestrado, e ele foi o cara que começou a desmontar essa liturgia do poder, né? Então, essas fotos, são 4 ou 5 ou 6, só para dar um exemplo disso aí. Passa, por favor, João. Tipo isso, tá vendo? Isso é uma cerimônia no quartel-general, que chama de Forte Apache. O militar é todo organizado, né? Isso é em plena ditadura, cara. Tem governo Geisel. Militar é todo organizado. Então, tinha um cercadinho para a imprensa. A gente ficava no cercadinho. E tinha um cercadinho para os generais, escrito assim, generais, cara. Olha só. Que coisa inacreditável. Né? Isso quer dizer o seguinte, os generais, ninguém confiava que o general ia ficar bonitinho no lugar dele. Tinha que ter um cercadinho para o general não ficar no lugar errado. Pensa nisso. Pensa nisso. Dá no Pazuello receitando cloroquina. 30, 40 anos depois. Passa aí, João. Eu só vou voltar um segundo aqui, Milton, porque o André do Zé que está assistindo, ele falou que esqueceu de falar do Duda Bentes. Ih, caramba! Duda, querido, desculpe.
Desculpe, eu não Não, tenho o nem André do desculpa SEC aqui. que falou. Eu fiz um esforço grande para olhar tudo com esse óculos que não dá certo. Então, logo o Duda Bentes, que é uma figura assim central na Ágil. Tanto o Duda quanto a mulher dele, a esposa dele, companheira de toda a vida, a Rita de Cássia. Porque o Duda chegou lá para ser laboratorista, né? E o Duda foi um dos melhores laboratoristas que eu já vi trabalhar na minha vida. Aí o Duda se interessou por ser repórter, né? E pô, caiu dentro, fez uma carreira lindíssima de repórter. E aí, quando você chega aos 40 anos, cara, ou você é filho do dono do jornal, ou você tem que arrumar outra coisa para fazer. A não ser que você seja que nem o André do SEC, né? Que foi ser super repórter do Estadão. Então, o Duda foi para a academia, fez mestrado, doutorado, está fazendo doutorado e está lá. Então, esse é o Duda Bentes, nosso querido, desculpe, Duda. Bom, a gente passou do soldado para essa cena que está aí, que eu botei só para a gente ter uma ideia de como é que era o jornalismo, como é que o fotojornalismo desconstruía, trabalhando a própria realidade assim, da liturgia do poder. Esse que está aí é o Petrônio Portela, presidente do Senado e do Congresso, foi preparado para substituir o Geisel, que morreu de infarto aos 54 anos. Mas antes de morrer, ele reunia a imprensa, aí então jornalistas, JB, Estadão, Folha, ele reunia a imprensa e pontificava, ele pautava a imprensa daquilo que o governo queria dizer. E aí está ele pautando a imprensa com o pé em cima da mesa de mármore do Salão Nobre do Senado Federal da República. Né? Atrás dele tem um tapete maravilhoso do Burle Marx, se não me falha a memória. Passa, João. Bom, anistia, né? Anistia. Então, o PMDB autêntico, o MDB autêntico, conseguiu levar para dentro do Congresso umas mães do Comitê pela Anistia, e aí elas abriram esse cartaz que está aí eles combinaram com a imprensa, a televisão jogou a luz, e a gente clicou isso que está aí. Né? E aí elas foram tiradas daí, e é uma das raras cenas da luta pela anistia dentro do Congresso. Do lado de fora tinha uma manifestação, que nós fotografamos também. Passa, por favor. Bom, isso aí é a chegada do Arraes depois da anistia. Né? Houve um grande comício, o Arraes está aí, e nesse comício se encontraram fotógrafos independentes do Brasil inteiro. Estava lá. Todo mundo que... Fotógrafo independente estava lá, né? E aí nós resolvemos fazer um jornalzinho. Quem deu o título do jornalzinho foi o Juca. Juca Martins, da F4, chamado Fotoreportagem. E aí a gente fez. Foi muito legal, foi um negócio ágil F4, né? E eu acho que foi a única publicação que a gente fez junto, né? Ágil F4. E foi um jornalzinho bem legal. Aí, passando daí, a gente tem Tancredo e Ulisses, né? Lembrar aqui as novas gerações que Ulisses era conhecido como o Senhor das Diretas e perdeu, e aí quem subiu foi o Tancredo, Senhor das Indiretas, e aí o Ulisses está com essa mão assim, ele como, se eu tivesse que dar um título para a foto, eu daria o título de Esse Homo, quer dizer, este é o homem, né? É uma expressão, sei lá, isso vem daí, acho que até da Bíblia, mas é uma foto que foi premonitória. Isso aí é esse modesto fotógrafo que vos fala, entre os Yanomami. E eu achei legal, essa foto eu não via ela há muito tempo, e aí, pensando na live, eu vi essa foto, e aí eu queria descrever um pouquinho as coisas aí, sabe, João? Porque, se você prestar atenção, eu estou com um colete, foi a época que os repórteres fotográficos usavam colete, eu estou com um colete que eu desenhei
e a minha mãe fez. O André do Sec tinha um colete também, que eu acho que foi a mãe dele que fez também. Que a minha mãe fez, que foi Você tá de desenhado com o Quixote? tipo de equipamento que eu usava, né? Eu Legal. tô de calção, camiseta, meião de futebol até o meio da É, coxa, né? Aí a pessoa vai perguntar, mas por que meião de futebol? Porque você andando no mato, você pega água até a cintura o tempo todo. E aí a calça fica pesada, você não consegue carregar. E sem calça e sem nada você não pode ficar, porque o galho machuca e o mosquito pica tudo. Então a meia, ela molha, você abaixa ela, espreme a água, sobe de novo. E eu tô com quichute, que é Quixote, aquela chuteirinha que existia na época que tinha trava. Isso porque a Amazônia é ladeira o tempo todo de barro. Então, se você não tiver um negócio desse que está aí, você não sobe e desce aqueles barrancos. E aí eu era garotão, né, cara? Eu tinha 40 anos, então era tudo mais fácil, né? 40, não, 42 anos. 40, Então passa aí, João, por favor. Essa foto, de todas as fotos que eu já fiz na minha vida, essa é a foto que me dá mais satisfação. Ela é uma foto banal para qualquer um que veja, menos para quem se meteu na mata atrás dos Yanomami, porque essa foto é raríssima. Ela é filha única de mãe viúva, porque isso aí são Yanomamis da Venezuela andando no lado brasileiro, eles vão visitar os parentes dele. Esses meninos aí, eles são meninos, jovenzinhos, né? E, bom, a cultura está sempre em evolução, a cultura não para, mas tudo leva a crer que se você andar 1, 2, 3 séculos para trás, você encontrar esses índios dessa maneira, com fumo na boca para resistir à caminhada, com a rede tradicional amarrada e o arco e flecha, eles estão andando no igarapé e aí andava na mata assim, um índio na minha frente e um índio atrás de mim, para evitar que eu fizesse uma bobagem enorme e desse um prejuízo enorme para todo mundo, né? Aliás, desse eles evitaram trabalho, o né? tempo todo. Teve um que me pegou pelas axilas, porque eu caí num buraco e ia morrer afogado. Mas, enfim, aí a mata é muito fechada, só entra a luz nos igarapés. E aí os índios disseram assim, vem gente, né? A gente parou, todo mundo parou. Aí eles disseram assim, fica parado, vamos esperar que vem gente. Deve ser parente, mas vamos ficar parado. E a gente ficou parado. E aí, numa curva do igarapé, eles apareceram. Quando eles apareceram, eu saí de trás do meu índio com uma Nikon automática que custou US$ 160. E se o André do Sec ainda estiver ouvindo, ele vai se lembrar, porque foi ele que me aplicou nessa máquina, que disse que existia, que mostrou. E aí eu comprei essa máquina autofoco. E aí eu cravei com a autofoco dessa foto aí, o índio está me olhando. É a única foto que eu tenho de Yanomami andando no mato, assim, coisa. Tirando isso que está aí, de Yanomami andando no mato, eu só conheço o trabalho da Cláudia Andujar, que é memorável e insuperável. Então, pois é, isso aí é uma foto Sim, poderosa para mim. Passa, João. muito. Bom, a Índia está dando de mamar para o macaquinho. Eu não vou contar a história dessa foto, não. Se o pessoal quiser, depois eu conto. Senão a gente se estende muito. Mas foi a primeira foto que circulou por aí de índia dando de mamar para animal. E essa foto deu problema, viu? Inclusive, quando eu fiz a exposição Vive Yanomami na França, pediram para eu tirar essa foto, porque a leitura que o europeu, o francês pelo menos, faria é que a Índia se iguala ao animal, e não que ela é tão generosa
e a empatia dela com a natureza é tão absoluta que ela se propõe a alimentar esse bebê macaco para ele não morrer. E aí eu tive que tirar essa Nossa, foto da exposição. Passa, João. porque eles consideram, né, a gente ouvindo alguns dos povos indígenas, tudo natureza não é separada, a natureza e o homem, né? O homem é conectado com a natureza, né? O Tudo homem não o homem é é mais natureza, que conectado. O homem é ele é a parte natureza. integrante de igual É, valor de todas as outras coisas. isso. Bom, o garimpo chegou lá no Yanomami. Nessa época que está aí, a gente está em 91, tinham 40 mil garimpeiros lá dentro e eram 26 mil Yanomami. Dentro desses 26 mil tinha velho, criança, mulher. Você imagina, desses 40 mil era tudo homem e algumas cozinheiras, que trabalhavam muito, viu? Para fazer comida para todo mundo. E aí esse menino está aí, tem um caminhozinho do lado dessa pista de pouso que leva para um lugar onde se tomava banho, um poço. E eu estou indo tomar banho e esse menino veio, e aí ele veio vindo e parou na minha frente dessa maneira assim, extraordinária, e ficou lá parado. E aí eu fui andando com a minha normaleta e cravei essa foto aí. Passa, João, por favor. Essa senhora é mãe dessas duas crianças, que devem ter mais ou menos, considerando que elas estão anêmicas, raquíticas e tal, elas devem ter entre 8, 10, 6 e 8, 10 anos. Como ela começa a ter filho com 16 anos, 15, se ela começou tarde, com 18, ela tem entre 25 e 28 anos, certo? Nossa. Pois é isso aí o que é a invasão que está acontecendo agora. Por isso é que a gente tem a campanha que vidas indígenas importam. Todas as vidas importam. Mas as vidas indígenas, no momento, elas estão terrivelmente ameaçadas. Povos vão desaparecer. Passa, por favor. Isso aí são matiz. Né? Eu tinha uma historinha, mas também eu vou pular. Passa lá outra, por favor, senão a gente não vai terminar essa live. Essa daí é interessante, isso aí é o primeiro contato, né, com os araras de Cachoeira Seca. Então, você vê como é a coisa, porque eu procurei fazer um paralelo entre o facão e a tipóia que pega o bebê, porque esses índios que estão aí, eles não tinham nada que cortasse. Eles tinham que pegar uma pedra e bater numa coisa qualquer para cortar na pedra, tipo machado de pedra. Né? Então, um facão desse aí é um objeto preciosíssimo. E a maneira como ele segura o facão, esse aí é o Lapi. Nós voltamos lá. Ana Maria Mauad e eu entrevistamos ele, o Lapi. Quando nós saímos de lá, ele estava até doente, com uma herpes na boca. Foi horrível. Né? Então, passa, por favor. Bom, aí a gente chega na África. Isso aí é na aldeia de Decamé-Tanvé, no país Fon. Essa aldeia fica a uns quilômetros, assim, uns 10 quilômetros da cidade de Abomé, que é a capital do antigo reino do Daomé. E isso é em 2010. Né? Estava uma animação danada lá com a criançada. Passa aí, por favor. Bom, essa foto eu gosto muito também pelo seguinte: isso aí é um mercado tradicional africano, mas não é um mercado de cidade, isso é um mercado de interior, é um mercado de aldeia. Né? As pessoas de várias aldeias em redor, elas se reúnem embaixo dessa árvore para vender e trocar mercadoria. E essa foto, eu não sei, quem está vendo em computador vai ter mais chance de entender ela, mas ela é riquíssima em termos, vamos dizer assim, de densidade de significados mesmo.
pelas roupas, pela postura. Tem uma mulher à esquerda aqui que carrega um bebê nas costas, e embaixo do bebê tem um cesto. Só para um detalhe curioso, esse cesto é um cesto africano que veio para o Brasil com os africanos. E eles fizeram esse cesto aqui. Isso é um cesto para carregar galinha, né? E aqui no Brasil, eles vendiam galinha de capoeira, que é a galinha caipira, que a gente chama hoje de galinha caipira. Então, esse cesto era chamado cesto de galinha de capoeira. E os caras que saíam pela cidade para vender galinha de capoeira eram chamados capoeiras. E eles vendiam rapidão, porque aí dentro cabe uma meia dúzia de galinha. E aí eles ficavam o resto do tempo aí jogando capoeira, dançando e jogando capoeira. Daí que vem o nome capoeira, entendeu? Passa lá, João, por favor. Gana, antiga Costa do Ouro, onde tem o Forte de Elmina, que deu origem aos negros Mina, como se diz aqui no Brasil, que são aqueles que passaram por lá. A mais antiga construção europeia na África, ao sul do Equador, do século XV. Isso aí é uma casa de um traficante de escravos que fica numa rua chamada Brazil Lane, em Accra, Gana, num bairro chamado Jamestown. E isso aí mostra, isso era uma casa de traficantes de escravos. E os caras fizeram esse desenho aí na parede. Das correntes dos negros. Aí eu fiz um ensaio de 5 fotos. A Suzana Dobal, lá de Brasília, expôs isso. Agora eu não estou me lembrando aonde. Bom, mas passa aí, João, por favor. Bom, aí a gente chega aos agudais, né? Que são agudais ou brasileiros do Benin, porque eles até hoje falam umas palavras em português, são aqueles africanos escravizados no Brasil que voltaram para lá e quando chegaram lá foram tratados como escravos e disseram, não, a gente não é escravo, a gente nasceu de novo no Brasil, a gente é brasileiro igual os outros brasileiros que estão aí, que eram os traficantes de escravos, que eram chamados de agudais, por causa do Forte de São João Batista da Ajuda, que era o Forte português de Agudá, de ajuda, deu aguda, que deu agudá, com a pronúncia francesa, e eles têm essa Irmandade Brasileira do Bom Jesus de Porto Novo, né? De Nosso Senhor do Bom Fim de Porto Novo. Então, isso aí é a minha pesquisa sobre essa identidade. Passa aí, João, por favor. Então, eles se dizem católicos, alguns, muçulmanos, outros. Então, vocês veem que são fotos síntese dentro de uma perspectiva de reflexão antropológica, né? Então, é outra coisa diferente do que a gente viu antes. Passa aí, João. Isso aí é o desfile deles, em que eles, inclusive, cantam uma música muito interessante, que é o seguinte: a sociedade brasileira está na rua, venha ver, venha cantar, o brinquedo é delicado para quem sabe brincar. Quem tiver interesse, entra no site Acervo Agudá, que está tudo lá. E aí vamos, eu acho que a última foto, João, por favor. Pois então, esse aí é o Aikubinon Yakpetshu, é um Bokonon, Fon. Bokonon é um babalaô, né? O babalaô é o pai do segredo. Pierre Verger era babalaô. Nós hoje no Brasil praticamente não temos mais babalaô, em Cuba ainda tem. Nós temos o babalô orixá, que é o que cuida do orixá, mas o babalaô, ele é o sacerdote do Ifá, da adivinhação. Nós confundimos um pouco e aqui nós temos o jogo de búzios, que utiliza também os preceitos do Ifá, mas esse aí é o Ifá mesmo, puro e duro. E essa foto andava perdida no meio de todas as fotos, e eu recuperei ela agora, mandei para o Ney Lopes, porque ele acaba de publicar um livro interessantíssimo sobre o Ifá de raiz, e aí eu lembrei dessa foto, mandei para ele, aí aproveitei e botei aí, que como é o jogo da adivinhação,
é também o jogo que abre caminhos e que nos propõe nos abrirmos, né, para um futuro auspicioso. Então, eu queria terminar aqui meu depoimento com isso aí. Obrigado, João. Voltamos aqui. Não sei se tem pergunta. Se alongou mais do que a gente pensava. Não, mas foi ótimo, Milton. Foi ótimo porque, assim, ouvir essa história da fotografia brasileira, né? Eu reafirmo a questão, né, de você ter que documentar tudo isso. Eu acho que hoje aqui, né, é uma sorte, a gente um privilégio poder estar te ouvindo e estar deixando, né, esse como memória, vai ficar no Face, depois a gente vai colocar no site também esse vídeo, mas é um grande privilégio. Tem várias perguntas aqui, fazer mais algumas, para daqui a pouco a gente já encerrar. Como é que foi a Ana Luísa Fayette Salas? Uma pergunta, como você fez a passagem do PB para o cor? A Ana Luísa Fayette Salas pergunta o quê? Como você fez a passagem do preto e branco para o colorido? Foi num processo natural? Deu fotografar preto e branco, passar a fotografar colorido, é isso? Deve ser, né? O que será a passagem do preto e branco? Não. O colorido, para mim, sempre, a foto cor, para mim, sempre foi uma imposição de trabalho. Mesmo com os índios, né? Eu, sempre que possível, eu carregava uma máquina para fazer cor, porque nos povos indígenas a cor é uma informação importante. E como um fotógrafo de agência, eu também era obrigado a ter cor para vender se pedissem cor, né? Então, eu sempre trabalhei nisso aí, mas a minha expressão pessoal como fotógrafo, eu sempre privilegiei o preto e branco. Eu acredito que é isso que a Ana Luísa está falando, né? Passagem do preto e branco pro cor é isso. Aqui a gente também tem a Elza Lima, o Luiz Baltar, o Marco que Antônio. Ótimo. Bom. Pessoas também super queridos, o Paulo Marcos, né? Também outro. Alexandre Farias. Então, várias pessoas aqui, muitas assim, colocam, te mandam mensagens e te fazem perguntas. Mas eu queria que você, nesse momento, deixa eu achar aqui para tirar. Deixa eu tirar aqui, pronto. Falasse, porque esse é o momento, você falou, esse é o momento de reagir, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, né, dessa reação, como é necessário essa reação, né? Mostrar que nós não somos cúmplices, né, do que está acontecendo aí. Eu acho que em todas as áreas, em todos os momentos, a gente deve reagir, né? Alguns estão mais, né, parados, né? Eu me sinto, eu gostaria de estar na rua, né? Mas eu estou na rede aqui tentando fazer junto com a equipe. Mas como é que você acha que pode ser essa reação que você fala, esse momento de reagir para essa situação? Olha, João, eu sou grupo de risco, né? Então eu também estou em casa. E eu acho que esse é um momento semelhante, de certa maneira, me remete à redemocratização e às diretas já, em que a sociedade toda se mobilizou para garantir e afirmar um caminho democrático. E a gente nunca esteve tão longe e tão ameaçado desde a queda da ditadura militar, do regime militar. Nós estamos vivendo um desmonte total do país e eu acho que a gente tem que reagir da maneira mais contundente e eficaz possível. O momento é difícil, né? Com pandemia, a gente tem todas as formas os instrumentos de representação política, eles foram contaminados e foram esvaziados, cara. Os sindicatos, as associações, os partidos, sabe? Nós não temos representantes. Você vê,
se você tiver que escolher um candidato a presidente da República para competir com o Bolsonaro em 22, ou se o Bolsonaro sair antes, porque ele merece sair antes, né? Mas com qualquer um outro do campo do Bolsonaro, não tem. Você precisa construir um, porque não tem, na verdade não tem. Né? Então agora se começa a falar, construir um novo partido, Flávio Dino diz uma coisa, o outro diz outra, estão tentando ver o que vai fazer. Né? E nós, da sociedade civil, eu acho que estamos dando um exemplo que vai frutificar depois da manhã. Por exemplo, nas comunidades, a população está se organizando, né? Para combate ao coronavírus. Aqui no Rio de Janeiro, as favelas estão todas organizadas para enfrentar o coronavírus, porque o Estado é nulo. O Estado joga contra. O Crivella joga contra, o Witzel joga contra e o Bolsonaro joga contra. Roubam o dinheiro das UTIs e dos respiradores. Né? E a gente vê em outras camadas da população uma organização grande, né, para tudo, inclusive com os fotógrafos. A gente tem aí 150 fotos para a Bahia, 150 fotos para São Paulo, a gente tem o 20 por 20, a gente tem projetos no Brasil inteiro, e eu aproveito para avisar que daqui a 15 dias a gente vai ter o Foto Pro Rio, também nessa mesma linha. Nós vamos chegar um pouco depois, mas vamos chegar muito, assim, com muita disposição e com um conjunto de fotos muito legais, que o nosso projeto tem aí um diferencial muito legal. Né? Então, eu acho que existe quem nunca se manifestou está manifestando, motoboy, cara. Motoboy. Então, a gente está começando do zero, a sociedade civil está se organizando do zero. Não é? Assim como no campo da superestrutura, a OAB, a Academia Brasileira de Medicina, infectologia, etc. e tal, e até no exterior e tudo, e a gente tem situações que são finais, cara. Tem grupos indígenas que vão desaparecer com essa política desses caras. Entendeu? Pô, a Amazônia vai acabar, esses caras são loucos. Hoje tem uma entrevista com a ministra da Agricultura no jornal, o único jornal dessa cidade aqui, o Globo. Cara, quando eu vi a primeira página que ia a manchete, me deu vontade de vomitar. A ministra disse assim: nós do agronegócio não respeitamos a lei, nós protegemos a Amazônia. É uma louca. É uma cínica, louca, hipócrita. Ela estava na reunião do dia 22, quando o outro maluco disse que tinha que passar a boiada e ela não disse nada. Ela dizer que o agronegócio, que o Ministério da Agricultura respeita a lei e protege a Amazônia, essa mulher tem que ter, não sei o que tem que fazer com ela, cara, tem que levar a barra dos tribunais, porque isso é um escárnio. Eu não consegui ler a entrevista. Se eu tivesse na entrevista, eu tinha levantado o dedo e ia dizer assim: a senhora não estava na reunião do dia 22 de março lá, e a senhora disse o quê? Então a senhora não sabe o que está sendo feito? Pode uma coisa dessa? Bom, mas eu não estava lá, ninguém falou, eu não consegui ler, porque só de ver a manchete já me deu vontade de voltar. Então eu acho que a gente tem que partir para a porrada, cara. É tiro, porrada e bomba. Cada um na sua potencialidade. Eu não posso, aos 70 e tal anos, ir para a rua, até porque eu tenho coisa para fazer nessa mesma linha. Eu tenho outros campos de luta, porque eu não parei, não. E nem vou parar, nunca. Né? Nunca. Aliás, eu não parei nunca, desde pequenininho até hoje. E antes de mim, o meu pai já brigava contra isso. O meu avô não, era super reacionário, mas do meu pai em diante a família melhorou. Né? Então eu acho que, porra, é isso que está aí, cara. Se organiza. Mídia ninja, cobertura, vai lá, escolhe pauta, vai para brigar. Quem é novo aí, cara? Quando eu era novo, eu corria atrás, cara. Eu fui para Beirute, no meio da guerra. Entendeu? Fui para o meio da Amazônia. Eu, entrei na jogada. Agora eu não posso fazer isso, né? Chegou a minha vez de fazer outras coisas. Cada macaco no seu galho. Eu nem falei de Beirute, nem dessas coisas. Foi passando aí. Mas você que gosta de história, o lugar que eu tive mais medo na minha vida
Mais medo na minha vida foi Beirute. Entendeu? E olha que eu passei uns medinhos bons aí. Não, falhou mas só. Isso, João. Então, o que eu tenho a dizer é isso mesmo, né? Tá. Você quer deixar mais uma mensagem final, Guram? Você quer falar alguma coisa para esses jovens? Você falou que eles têm que lutar, que a gente tem nossos limites e devemos lutar. O que você pensa? Que pode deixar uma mensagem, mais alguma mensagem para os jovens? Ô, João, o que eu vou te dizer? Eu entendo, né, a sua boa vontade e tudo, mas eu não me sinto em condição de dar conselho para ele, entendeu? Se eu tiver que dar algum conselho, eu vou dizer, leia a Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen para você treinar a sua integridade. É isso que está aí. Quer dizer, eu não tenho o que dizer. Eu sou isso, né? Eu vim aqui com a maior, como é que se diz? Sinceridade, né? Sim, generosidade. E me coloquei aqui, né, por inteiro. E sei lá, cara. A gente vive num país, olha, no país que veio antes desse, para você ter uma ideia, no país que veio antes desse, eu fui condecorado com a Ordem do Rio Branco, no grau de cavaleiro. Né? Eu fui condecorado na Ordem do Mérito Cultural no grau de comendador. Bom, eu não estou sozinho. Sebastião Salgado foi condecorado, Miguel Rio Branco, Cláudio Andujá, Walter Firmo, Miguel Chicaoca. Então, eu acho que nós tivemos um reconhecimento. Nós tínhamos um país. Nós perdemos esse país. Sim. Nós perdemos. Não é o caso aqui de defender ninguém, nem de acusar. Nós sabemos por que nós perdemos. Mas nós perdemos. Só que nós não perdemos para sempre. Entendeu? Nós perdemos uma batalha, mas nós não perdemos a guerra. Então a gente tem que continuar a lutar até a gente ganhar. Para encerrar, João, eu queria dizer o seguinte: fazer aqui uma pequena. Dizer que na semana que vem, no dia 30, eu vou fazer uma live com o Ateliê Oriente, né, que é fotografia e alteridade. Que eu vou passar um pouco dessa minha experiência, com essa coisa aí. E essa live também ela vai se desdobrar num curso que vai acontecer em setembro, que se chama Fotografando o Outro. 3 relatos de experiência, que é Yanomami, Agudá, qual é o outro? Yanomami, O Xingu? Agudá. E Arara, cara! Pô. E Arara, que é o que eu estou trabalhando agora, que é o mais importante dele, é o mais completo. Inclusive, é a maior pesquisa em antropologia com índio que eu fiz na minha vida. Porque depois que eu virei antropólogo mesmo, eu trabalhei na África, né? Que é o Arara. Então, eu saúdo e convido o pessoal aí a acompanhar isso. Quero mais uma vez agradecer ao Festival de Paranapiacaba e a toda a sua equipe, e a você também, João, por essa oportunidade. E pedir desculpa, eu sou falador demais. Não, Gura, foi maravilhoso, Gura. Foi assim, eu reafirmo a ideia que você tem que fazer um documento, fazer um filme, fazer alguma forma um livros para documentar toda essa história, que faz parte da nossa história da fotografia brasileira, né? Toda essa sua contribuição, todo esse seu engajamento, e é muito conectado com o que a gente acredita. O nome da equipe, eu acho que você é uma pessoa que constrói pontes, você fala dessa luta, mas você constrói pontes, né? Você busca o diálogo para a gente tentar fazer desse país mais democrático, né? Pacífico, tolerante, e principalmente a questão da justiça social, né? Então, acho que você é um grande representante e a gente agradece muito de coração a sua participação aqui e obrigado por esse documento que você deixa aqui
e vai estar à disposição de todos. Muito obrigado, Guran. Obrigado, João. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado. Tchau. E fiquem em casa e se cuidem. Tchau. Obrigado, Guran.